Boa tarde, pessoal. Se eu estiver falando alto, vocês me avisem. E aí, só gente linda, hein? Bom, gente, a primeira coisa... Não está muito alto não, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é o entendimento da estrutura do texto que vai ser cobrado no Enem. Olha só. Então, como é que eu devo, independentemente do gênero e ou do tipo, como é que eu devo apresentar essa redação, né? Qual é a visão hoje, né, desse vestibular que tem chamado tanta atenção? Eu já começo elogiando, né? Tanta atenção devido à mudança na redação. Como assim, menina, mudança? Nós tivemos há alguns anos somente o predomínio do texto dissertativo argumentativo e hoje nós temos a oportunidade, ou seja, a Universidade Regional do Cariri nos dá a oportunidade de um entendimento maior acerca de gêneros textuais e de tipos textuais, né? Eu só vejo vantagem, né? Quando a universidade ela faz dessa forma, ela diz muito. Ela não quer um aluno que decora a redação, ela quer um aluno que pense fora da caixa, né? Coisa que, lamentavelmente, tem acontecido com a redação do Exame Nacional do Ensino Médio. Então, por ser um único tipo, nós temos aí, né, muitos alunos mal acostumados. Decora um tipo de texto, decora a área de conhecimento e se manda, né? Então, quando a universidade ela diz, me traz uma dissertação, ela tem critérios de correção diferentes. Quando ela diz, me traz um artigo de opinião, a nota de repúdio, a gente entende que ela quer que o nosso aluno ele tenha uma redação autoral, certo? Ou seja, uma redação criativa, uma redação convincente. É isso daí que faz com que a gente chegue até a nota máxima, certo? Então, a gente vai começar a entender, fazer uma revisão dos últimos gêneros que foram pedidos na redação da URCA. Depois que nós tivemos aí felicidade, né? Nós fomos agraciados com mais um curso na Universidade Regional do Cariri, que é o curso de Medicina. Então, nós tivemos, com essa chegada deste curso novo, uma cara nova para a prova de redação, certo? Então, primeira coisa que a gente precisa entender, certo, é que o texto ele vai ser pedido com um mínimo de 20 e um máximo de 25 linhas, certo? Essa universidade, ela me coloca uma linha específica para o título. O título da redação, ele precisa nascer da redação, não é o contrário. Então, isso quer dizer que o título ele deve ter uma relação estreita com o tipo de texto que você está trabalhando, certo? Então, o título obrigatório, o título é o chamariz, ok? Então, existe uma linha destinada para este fim. Quando a gente começa a trabalhar pensando principalmente na dissertação, a gente sempre escuta aquela pergunta: e eu posso fazer do jeito da redação do Enem? Gente, é assim, dissertação é uma só, tá? A dissertação argumentativa, ela é uma só. Qual é a diferença principal entre a dissertação cobrada no Enem e a dissertação cobrada na URCA? Qual é
a principal diferença? Aqui na dissertação cobrada na URCA, eu tenho a estrutura, certo? De introdução. Eu faço essa divisão. Eu tento fazer uma contextualização. Essa contextualização, ela deve ser interessante, ela deve ser também autoral. Ah, Ismênia, mas eu gosto tanto daquela obra Utopia, de Thomas More, porque ela se encaixa com as dissertações, verdade, com a do Enem, né? Então, o que é que a gente diz a respeito do repertório? É o repertório coringa. É proibido? Não. Agora, o coringa é aquele que se encaixa. Não é que você vai pegar o modelo pronto e sair vendendo por aí, certo? Então, raciocina comigo. Se eu tenho uma contextualização que dá certo com a dissertação, que encaixa com os temas, mas aí eu tenho que pensar, o Enem sempre vai me dar um problema. E se a universidade não me mostrar um problema para que eu disserte sobre ele? Então é aí onde a gente percebe que não dá para decorar, certo? Então essa contextualização, ela deve contemplar o tema. É uma contextualização que ela deve ser curta, ela deve ser precisa, certo? Para que a gente saia do decoreba, para que a gente faça uma redação autoral, a gente sugere que você traga algo novo. A definição, por exemplo, é uma estratégia perfeita para que você mostre o tema para a sua banca, certo? Ismênia, se eu trouxer uma literatura, que você traga a literatura, a obra literária, mas que você deixe essa estratégia também de modo autoral. Ou seja, você traz e você se responsabiliza, porque aqui é a porta de entrada do nosso texto, certo? Então, eu tenho uma contextualização curta, precisa. Aqui, ainda nessa sequência, eu vou colocar só a adição. Eu tenho o encaixe temático, certo? E eu trago também para o meu corretor a antecipação da tese. Até aí tá a cara do Enem. Por quê? Porque dissertação é uma só. Tá vendo? Então eu só não devo fazer aquela coisa decorada. Beleza. Então aqui eu tenho 3 funções, em média, 4 e 5 linhas. Em média. Isso aqui não está no edital. O desenvolvimento, caso ele peça dissertação, ele deve vir com essa estrutura: tópico frasal inicial, né? Qual o melhor tópico frasal inicial, hein, Ismênia? É aquele que apresenta o quê? Uma coesão. É aquele que apresenta tema, mas o tema ele é diluído, senão você vai deixar esse negócio bem comprido. Então aqui o tema é diluído, certo? Então fez isso daqui também curtinho, eu ainda vou puxar para um ponto de tese. Por que, Ismênia? Que tese? A tese aqui, eu apresento tese 1 e tese 2, que eu mostro já no exemplo. Beleza. Quando eu fizer isso aqui, eu vou tentar trazer uma área de conhecimento. Essa área de conhecimento eu vou chamar de função 2. É a obrigação número 2, certo? Então não muda até aqui. Não muda. Né? É a carinha, por enquanto, do Enem. A diferença é que é um texto sucinto. Essa área de conhecimento, ela pode ser filosofia, sociologia, ou seja, as matérias escolares aí que você aprendeu ao longo da sua formação. Só que muitas vezes eu esqueço de que essa área
ela pode também ser um exemplo de domínio público. Quando eu faço isso, eu estou mostrando para a banca que eu tenho informação, que eu consigo cativar essa banca, que eu estou saindo daquela coisa decorada, certo? Então, tenta investir. A área não é só a filosofia, só a sociologia, certo? Não é só a matéria escolar. Elas são boas, são, mas eu preciso também pensar fora da caixa, tá bom? E aqui eu tenho a tal da análise crítica. E eu tenho o terceiro ponto aqui, que é tão somente a nossa opinião. Mas a nossa opinião de modo argumentativo. Não é o eu acho, eu penso de jeito nenhum, certo? Então aqui eu vou trazer causas, eu vou trazer consequências, certo? Eu posso pegar um dado da coletânea sem nenhum problema. Então ficaria assim a nossa dissertação, introdução, primeiro desenvolvimento, entre 6 e 7 linhas, está de bom tamanho? Tranquilo. Por quê? Porque a gente tem 25 linhas, né? Perceba que essa estrutura aqui é para primeiro e segundo desenvolvimento. Primeiro e segundo desenvolvimento, certo? Ismeni, vai ser idêntico? Não. Aqui você apontou duas teses. Então, cada tese vai ser desenvolvida em cada desenvolvimento. Então, se for desenvolvimento 1, aqui vem tese 1. Se for desenvolvimento número 2, vai ser o quê? Tese 2. Certo? Não muda. E a conclusão? Eis a questão. Como é que a gente faz para concluir esse texto? A conclusão pode ter proposta de intervenção ou não, certo? Se houver proposta de intervenção, se você preferir, você vai trabalhar com proposta de solução sucinta, certo? Como é sucinta? Sucinta, eu não vou trocar em miúdos. Não preciso daqueles 5 elementos que é exigido no Enem, tá bom? Posso fazer com a solução? Posso sim, tranquilamente. Então, para concluir, eu poderia fazer dessa forma aqui, ó. A conclusão aqui, eu posso, na função, eu posso retomar teses tranquilamente, e se eu quiser, eu posso colocar quem resolve, certo? Ou seja, o agente vai fazer o quê? Qual é a ação? E ainda posso colocar um para quê? Somente, se eu quiser. Porque a redação da URCA, lá no seu edital, ela não diz que existe proposta de intervenção. Até porque a gente pode se deparar com outro gênero textual. Mas se esse aparecer, a gente fica, né, já entendido, né, já com a compreensão maior. Então vamos aqui para o exemplo. Sempre mais curto. Um dos objetivos da Declaração Universal, eu tenho aí a contextualização, mais ou menos isso que eu coloquei aqui do ladinho, é garantir a manutenção de uma vida sadia em comunidade. Eu posso deixar mais curto ainda. Vamos lembrar que a gente tem só 25 linhas. Esse importante documento, no entanto, está contrariado, uma vez que a falta de empatia com a pessoa idosa é mazela crescente no Brasil. Ou seja, contextualizei e ainda trouxe o tema. Agora eu vou antecipar as teses. Até aqui não está parecidinho com o Enem? Show de bola! Porque dissertação é uma só, certo? Só não é redação Enem, porque eu não tenho uma proposta de solução obrigatória. Não está isso na nossa cabeça, viu? Portanto, para coibir esse flagelo, deve-se estimular
a solidariedade, a fim de estancar o individualismo. Perceba que eu já fiz um pouquinho diferente, né? Essa URCA, ela não quer redaçãozinha decorada, tá bom? Ela quer uma redação autoral. Isso não quer dizer que eu não posso usar os repertórios, tá? Mas eu preciso deixar esse repertório fluido. Desenvolvimento número 1. Antes disso, eu espero que vocês tenham observado as funções, viu? Com efeito, a falta de altruísmo com o idoso, ou seja, eu tenho aí o elemento de coesão, eu tenho um tema e eu posso colocar mais uma palavrinha para complementar. Isso se chama tópico frasal inicial. Que é o tópico frasal? Ele nasceu de onde, hein, Ismênia? Ele nasceu da tese 1. Olha a tese 1 aqui, ó. Solidariedade. Então, esse desenvolvimento, ele diz ao corretor que eu só vou falar nisso aí, tá bom? A falta de altruísmo com o idoso ainda é crescente. Ainda é latente, certo? A falta de altruísmo com o idoso ainda é um grave problema. Eu posso completar aí, na minha linha de raciocínio, beleza? Agora, eu vou sair da caixa do Enem, segundo fulano de tal, Beltrano de tal, não é assim? E eu vou pegar alguma coisa do meu conhecimento de mundo. Se eu tiver um dado da coletânea, eu faço bom uso, certo? Se eu tiver um exemplo do domínio público, eu faço bom uso. Se eu tiver um filme, um anime, por exemplo, eu faço bom uso, certo? Essa realidade é confirmada por dados da Fiocruz, que revelaram que mais de 60% das violações ao grupo senil acontecem nos lares. Pronto, eu já estou convencendo, já estou persuadindo. Então, um pouquinho diferente da do Enem, né? Dessa maneira, a naturalização do abuso moral confirma que a falta de empatia na relação com esse contingente há uma tendência a acarretar males como depressão e suicídio. Se eu fechar aí, tá ótimo. Ali eu coloquei um bônus. Há alunos que investem em bônus, outros não, certo? Aí eu coloco como opcional esse bônusinho aí, esse período que eu vou ler agora. Portanto, desconstruir a fragilidade nas relações humanas é urgente e necessário. Dissertação em qualquer lugar. Na UPE, na UES, na URCA, uma só. Cada um tem o quê? A sua particularidade. Tranquilos? Pode passar para o segundo slide. O individualismo também, né, contribui para esse grave revés. Além disso, se eu quisesse colocar isso, ministro de soma, poderia? Poderia, tá? Tranquilamente. O individualismo, né, contribui para esse revés, ou seja, essa problemática. A esse respeito, pode-se afirmar que em uma sociedade imediatista, competitiva, veloz, né? É bem interessante esse argumento. Valores como zelo, respeito, amizade, amor, certo? Coloca aí uma coisa bonitinha, positiva. Então, valores de ética, de respeito, de empatia, de solidariedade, certo? De cuidado, são cada vez mais escassos. Ismênia, eu vou colocar todos esses, não, você coloca um, no máximo 2. O que, sem dúvida, atinge mais facilmente os que estão na terceira idade. E aí, como eu quero a nota máxima na URCA, e normalmente a gente tira a nota máxima, eu vou trazer o meu conhecimento de mundo. Eu não vou trazer Pierre Bourdieu, eu não vou trazer o Albert Camus, eu não vou trazer o jurista Norberto Bobbio, a Hannah Arendt, não vou. O Jürgen Habermas também não vou. Eu
quero mostrar para essa banca que eu respiro fora da caixa. E aí eu me lembrei do filme, do anime, da poesia, da música, certo? E aí vamos lá. Na contramão desse cenário, olha o elementinho de coesão, o filme de fada ensina uma importante lição de empatia. Quando a filha do protagonista, olha como eu dou a pista direitinho, o protagonista já é um senhor, né, que está sendo acometido pelo Alzheimer, que não aceita os sinais da senilidade, se dedica exclusivamente aos cuidados com o pai. Pronto, então percebe, diz, se eu não tiver um filme, se eu não tiver a música, né, a gente pensa logo assim, a gente é bem pessimista, né? Aí eu penso, e se você tiver? E se o teu concorrente não tiver? Tudo é repertório para a redação. É a brincadeira, certo? É o olhar do outro, é a ação do outro. Tudo é repertório para a redação. Não esqueçam disso. Então vamos concluir. Portanto, a empatia é indispensável para que seja construído o alicerce de uma sociedade altruísta com os seus idosos. Retomei o tema, usei um elemento de coesão que sempre funciona, né, para concluir, que é o portanto, tá bom? Ismene, mas é batida, não. Ele sempre vai ser um elemento de conclusão bacana, viu? Vamos lá. Vou fazer uma conclusão um pouquinho diferente daquela, né, que a gente trabalha para o Enem. Vamos ver aqui. O descaso e o individualismo. Perceba essas duas palavras. Eu vou fazer por síntese reflexiva. Se você perceber essas duas palavras, elas estão como argumentação forte de D1 e de D2. Cada uma apareceu em um parágrafo. Talvez não com essa cara, talvez em sinônimo. Cada uma dessas apareceu, não foi, Mari? Lá na tese. Show, povo chique, né? Lá na tese. Então eu trouxe as palavrinhas para cá com outra cara. O descaso e o individualismo são fortes motivos para que a negligência continue a ser frequente na vida desses cidadãos. Por isso, a atuação do homem como cidadão crítico, cônscio é consciente, é ciente, cônscio dos seus direitos e deveres, é essencial para que se construam valores referentes ao desenvolvimento de uma vida sadia, salutar, em comunidade. Então, é bem mais fácil concluir, né? Não tem aquela exigência daqueles elementos que a gente já vem trabalhando, né, para o Enem. Então a gente pega as duas palavrinhas da tese, dá aquele reforço, aquela reflexão, pronto, finalizou e corre para a nota máxima, tá bom? Vamos agora fazer um comentário a respeito de algumas propostas que a URCA já pediu. A URCA pediu carta pessoal, né? Vem aí na sequência. O que é a carta pessoal? Vamos tirar aqui. A carta pessoal, gente, ela vai nascer da narração. Ela é um gênero da narração. Ismênia, mas ela até agora ela só pediu carta pessoal? Não. Ela pediu também uma carta argumentativa, não foi? Uma carta para o Ministério Público, denunciando uma prática que tenha sido considerada desumana, cruel, né? Com os povos tradicionais. Então, a carta, no geral, ela pede título, certo? Ela tem um título, sim. Normalmente, a carta, ela leva o nome do gênero. Carta aberta à comunidade cratense, certo? Então, normalmente ela leva o tipo, né? O gênero que vai ser pedido. A carta pessoal, eu brinco muito com meus alunos,
Eu digo, se pedir uma carta pessoal, a carta pessoal não tem uma exigência de título, não tem título. Mas aí, como ela deixa aquela linha lá, eu peço para os alunos colocarem, né? Mas, estando ciente, a gente bate nessa tecla que o aluno não é obrigado a colocar um título na carta pessoal, certo? Então, veja bem, aqui na linha 1, certo? Você pode colocar o local e a data. Aqui, certo? Na linha 2, aqui eu vou colocar o vocativo, certo? Esse vocativo, ele deve vir com a vírgulazinha dele, e eu costumo dizer que colocar o vocativo aqui e o início do texto aqui é para perder linha. Eu acho um desperdício. Eu costumo colocar o vocativo junto ao texto. Querida professora fulana, espero encontrá-la gozando de boa saúde. Pronto, eu já coloco aqui na linha. Ismênia, trocando em miúdos, se ele pediu essa carta pessoal, o próprio nome já diz. Eu escrevo para alguém, esse alguém tem uma intimidade comigo. Ismênia, mas por que ela não é narrativa? Por que eu não posso chamá-la de narrativa? Porque na carta ela tem a obrigatoriedade de colocar o vocativo. Então, observe que essa banca pede e seja fiel. Eu vou fazer aqui a leitura de uma carta que eu fiz com base na proposta da URCA. E se vocês tiverem dúvidas, vocês vão perguntando. Tranquilos? Pode passar o slide. Olha só. A URCA pediu uma carta pessoal. Essa carta pessoal deveria ser de um aluno, um ex-aluno, na verdade, para uma professora, né? E o contexto, né, era a época da pandemia. Então, ela coloca uma coletânea, vai falar da dificuldade dos alunos, principalmente os alunos de baixa renda. E aí ela pede que você escreva nessa carta. Então, ali, a partir do momento que você faz isso, você é o quê? Você está usando uma máscara, não é você na vida real. Você não assina a carta. Por exemplo, essa carta aqui eu fiz, mas eu não tive essa professora. Então, Ismênia, o local e a data. Se eu esquecer, nenhum problema. Nenhum problema. O que marca, o que diz que carta é vocativo. Ismênia, eu posso colocar, né, do lado direito ou do lado esquerdo? Tanto faz. Não perco nenhum ponto. Tranquilos? Simples assim. Então, vamos imaginar aqui. Na linha 1, vamos imaginar que você tenha colocado. Não bota o nome carta pessoal na linha 1 não, viu? Crato, 21 de setembro de 2021. Colocou aqui uma data. Ismênia, essa data é a data da prova? Ela não pediu data. Você cria? Pode ser. Vamos lá. Dona Ágata. Quem é Dona Ágata? Eu inventei. Não existe. É minha professora. Essa Dona Ágata é o vocativo, certo? Então, na lógica, lá na linha número 2, eu já devo colocar assim, com letra minúscula. Espero que a senhora esteja... Ismênia, mas eu não posso colocar na linha 1 local e data, na linha 2 o vocativo e na linha 3 o texto não? Pode. E por que não? Pode sim. Qual é o problema? É que eu posso precisar de linhas. Pode perguntar, Lari. Alguma dúvida? Até aqui? Posso continuar? Show. Espero que a senhora esteja gozando de boa saúde nesta fase perversa de Covid-19. Era o contexto. Mesmo não sendo mais minha professora, quero, nesta missiva, compartilhar algumas das minhas angústias com quem sempre me incentivou a ver nos estudos um futuro promissor. Dona Ágata, percebe que eu estou contando história, só que
a presença do vocativo é o que diferencia. É por isso que ela não pode ser chamada só de narração. Ela é carta, por causa do vocativo. Dona Ágata, as notícias não são animadoras. Para aquela garota tímida e pobre que venceu com seu proposta, pode passar, viu? Outra proposta que ela pediu foi a narrativa, lógico que foi essa que eu falei agora. Ela pediu também aos meninos para narrar em forma de página de diário alguma experiência, né? A gente teve, né? Principalmente em se tratando, né, da alimentação, aquelas comidas que os avós fazem, né? As mães com muito cuidado, né? Com muito apreço, com muito amor. E ela trazia uma coletânea, e nessa coletânea ela nos estimulava a perceber que aquela alimentação, lamentavelmente, ela tem sido substituída em uma sociedade competitiva e veloz como a nossa, pelas comidas prontas. Então o homem, tal como dissertou Zygmunt Bauman, é um homem veloz, é um homem competitivo, é um homem líquido, ou seja, mal temos tempo para nos alimentarmos, né? Então, ela pediu uma nota de repúdio. A respeito de nota de repúdio, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer ou sobre página de diário, fiquem à vontade. Tranquilos? Nota de repúdio. É um tipo de texto que nasce de quem? Da narração, da descrição, da injunção, da dissertação. Nota de repúdio nasce do texto dissertativo argumentativo. Ele é um filho da dissertação. Como assim? Ele é um gênero da dissertação, certo? Então ele vai dar uma coletânea. E o próprio nome já diz. O interessante dessa nota de repúdio é que o título pode vir com o nome do gênero. Nota de repúdio à violência à mulher. Nota de repúdio ao incentivo involuntário da violência à mulher, né, por parte da mídia. Então o título ele pode vir com o próprio nome do gênero. Ou eu posso criar um título, certo? Bacana, que tenha relação com o texto, certo? Então, o próprio nome ele me diz. Ele dá um texto e ele diz, faça uma nota de repúdio. Então, ele colocou lá o texto, dizendo que a mídia incentiva involuntariamente a violência à mulher. Como é que ela incentiva involuntariamente? Porque quando ela dá a notícia, Bruno, ela tem, né, o jeito, a forma de mostrar, mesmo que involuntariamente, que a culpa do problema é da mulher. Então a prova dizia, repudie, né, repudie isso aí. Imagine que você lê uma matéria, ou seja, em uma matéria hipotética você leu, né, um determinado artigo que estimulava involuntariamente essa violência. Então, eu vou repudiar. Então é isso. É um texto que diz, vimos por meio deste texto repudiar. Sim, sem nenhum problema. E pode trazer argumento. Vamos ver o exemplo. Título, desconstruindo a violação à dignidade delas. Eu poderia ter colocado título, nota de repúdio à violência à mulher. Poderia criar um diretamente do gênero ou criar um tirando do texto. O Departamento Estadual de Proteção à Mulher do Ceará vem a público repudiar o artigo publicado no Jornal Diário da Gente, do dia 25 de janeiro de 2021, intitulado A Mulher Obediente e Fiel é a Rainha do Lar.
visto que esse tipo de matéria, mesmo que involuntariamente, naturaliza a violência contra o gênero feminino. Ou seja, o Departamento Estadual de Proteção à Mulher foi invenção de Ismênia, é uma máscara. Eu não li esta matéria, é uma matéria hipotética. Então, a redação, ela só me disse, faça uma nota de repúdio. Imagine aí que você lê uma matéria que falava, né, de uma certa forma, que discutia a violência à mulher, mas mostrou como se essa violência fosse, né, estimulada por ela mesma. Ok? Oi, pode dizer. Quando na introdução ele fala do jornal, ele coloca entre vírgulas. Aí é com todo... É porque é citação, perfeito. E esse jornal, perceba, foi criado pelo aluno, foi criado por Ismênia, que imagina que estava fazendo a prova. Certo? Então a gente está inventando isso aqui, até esse jornal. Não, eu sei, mas a minha dúvida é que está entre vírgulas. É aí mesmo que fica. E as duas aspas. Perfeito. Tranquilo? Beleza. Sem dúvida, o discurso de que a mulher é sexo frágil fortifica arcaicos paradigmas. Quando veículos de mídia, sempre no tema, galera, divulgam por meio de eufemismos notícias relacionadas a essa mazela, em defesa da honra, homem dá 4 facadas na esposa. Morre mulher incendiada por ex. Não há dúvida de que, em uma sociedade patriarcal como é a nossa, notícias dessa natureza, por culpabilizarem a vítima, estimulam ainda mais a violência contra esse gênero. Não se pode esquecer que a banalização do assunto também é estimulada por uma televisão ávida por audiência. O programa humorístico Chico Anísio Show, da Rede Globo, exibia um quadro que mostrava o assédio da personagem Nazareno contra a esposa. Ele, ao ser questionado sobre o zelo excessivo com a bela doméstica, para o riso da plateia respondia calada. Tem-se aí um humor escrachado que nos diz ser natural também violar simbolicamente a dignidade da mulher. Portanto, o estímulo à violência simbólica deve ser desconstruído, visto que contribui para o aumento no número de feminicídios no país. Aguardamos a imediata retratação do autor do artigo. Repudiamos qualquer conduta que viole a dignidade das cidadãs deste país. Atenciosamente. Não assino, a não ser que a banca me diga que assine, e nunca, nunca, jamais com seu nome da vida real. Não assine. Atenciosamente, fechou, vai embora. Não coloque jamais. Se ela quiser uma máscara, ela diz, assine como cidadão humanista, assine como leitor assíduo. Ela sempre vai dizer o que é que você tem que colocar. Se ela não disser, não coloque nada. Ei, deixa eu falar aqui para a senhora aqui. No desenvolvimento do D2, eu posso colocar assim, ninguém fez argumentar, no prazo do desafio, ou não pode? A questão, Caio, de se colocar, né, o nome de determinado candidato ou partido, a gente não diz que existe uma proibição. A gente só precisa argumentar e provar que o nosso argumento está certo. Seja por dados estatísticos, seja por exemplo de domínio público, aí eu não vou ter nenhum problema não. Pode sim fazer a crítica, certo? Bom, até aqui, alguma dúvida? Eu vou finalizar com uma redação que recebeu nota 9,75. Esse aluno ele passou no primeiro lugar aqui no curso de medicina da URCA, pegou uma ampla concorrência, foi muitíssimo bem, a redação foi de excelência, 9,75 de 10, eu diria que um ou outro desvio. Então, foi uma das últimas propostas da Universidade Regional do Cariri e eu trouxe para mostrar a vocês que o primeiro lugar pode ser e vai ser nosso. Que a redação pode
e vai ser com nota máxima, que independente do gênero a gente está muitíssimo preparado. Tudo bem? Vamos lá. Aqui, né, ele pedia, você vai perceber que tem algumas coisas que são assim, bem parecidas, né, com as coisas que Ismênia trabalha. Ele é um aluno da professora Ismênia, né, o Moisés. Eu agradeço aqui de público ele ter cedido essa redação para a gente, para servir, né, de estudo, de inspiração, ou seja, para fins didáticos mesmo. Foi que ele conseguiu essa nota tão bacana, né, em um curso consideravelmente concorrido. Prezado editor, perceba que a URCA pediu mais uma carta. Era para você escrever uma carta para a editoria do jornal, comentando uma matéria também, né, que era a questão da contradição, Lari, agronegócio e fome. Então vamos ver aqui como foi que ele conseguiu essa nota de excelência. Prezado editor, ele não quis colocar o nome do editor. Meninos, ele não quis colocar. Na qualidade de assíduo leitor das publicações do jornal Hora do Povo, ele criou também, viu, Lária, aí esse jornal. Venho, ele é leitor, né? Então, ele se apresenta, venho por meio desta missiva, ou seja, desta carta, desta missiva, asseverar meu apoio ao enfoque dado pela matéria, as contradições do agronegócio na pandemia, do dia 28 de junho, que trouxe à tona um tema tão atual quanto relevante no Brasil, a desigualdade social, mormente quanto à questão da fome. Conforme uma pesquisa do Instituto Gallup, a presente supracitada matéria, a insegurança alimentar no Brasil, já em 2019, superou a média mundial de 35%. Esse quadro perverso revela as contradições do que afirmou um mega investidor americano, George Soros. Olha só, ele traz um conhecimento de mundo. É isso que eu digo para os meninos. Traga uma coisa que você aprendeu aí, lendo jornal, vendo uma televisão, né? Saia dessa caixinha, certo? Para que a banca se inspire. Para o qual o comércio, agora essa palavra é massa, né? Se reúne a uma fonte de lucro e de riqueza. Dessa forma, enquanto os produtos agrícolas nacionais lotam esse mercado mundial, valorizado por conta do contexto pandêmico, por conta, ficaria bem bacana se tivesse dito por causa, né? Substancial parcela da população não tem o que comer. No entanto, o imbróglio não se restringe à corrente crise sanitária, uma vez que se trata de um problema cujas raízes são históricas. Acerca disso, a literatura regionalista de 30 já denunciava os resultados da Lei de Terras de 1850. O latifúndio monocultor do período colonial ainda teima em favorecer empresários e fazendeiros, em detrimento dos fabianos e dos severinos, que, fugindo das agruras do campo, são vítimas do êxodo rural. De Sartre, torna-se evidente que as mazelas do agronegócio não se limitam ao pequeno agricultor que perde sua fonte de renda, pois envolve também o assédio moral, o abuso de autoridade e a exploração da mão de obra, que, desde muito, agravam as desigualdades socioeconômicas. Concluo, pois, reiterando meu apoio não só à matéria do dia 28, como também à continuidade desse projeto do jornal Hora do Povo, que denuncia inúmeros e inaceitáveis entraves sociais, a exemplo da insegurança alimentar, tão avultada pelos males do agronegócio durante a pandemia. Atenciosamente, esse inserir não tem, porque como a URCA não disponibiliza, o que é que eles fazem? Os meninos, eles trazem a redação e a gente vai transcrevendo, né? Então, aí eu também deixo para vossas senhorias o último tema cobrado na redação do Enem, que foi também uma carta, certo?
E essa carta, ela também nasceu da dissertação, certo? Então, não esquecer, estamos prontos, seja narrativo, descritivo, dissertativo ou injuntivo, a gente com certeza vai gabaritar essa redação. Ok, meninos? Valeu, valeu. Boa noite, pessoal. Valeu.